Então, novamente, Patrícia, muito obrigada por ter participado, por aceitar participar dessa nossa conversa, nesse podcast que é, de novo, uma conversa, né? E nós estamos focando, então, na educação midiática, ou educação para os média, como é conhecido aqui em Portugal, e o assunto das eleições, que é o assunto do ano, né? Então, para começar, eu gostaria que você brevemente se apresentasse, Patrícia. Olá, Lúcia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Patrícia Blanco, sou presidente executiva do Instituto Palavra Aberta, que é uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha, uma entidade brasileira, que trabalha já há quase 15 anos na defesa e promoção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do livre acesso à informação, e mais recentemente, nós lançamos um programa de educação midiática, que é o Educamídia. Perfeito. Então, eu já vou fazer as perguntas diretamente, tá? E eu gostaria que você, então, tentasse explicar um pouco para a gente, desde o seu ponto de vista, a importância dessas eleições de 2024 e 24 e como é que ela se diferencia de outras edições, outros pleitos anteriores a este. Bom, primeiro, nós vivemos um ano em que metade da população do mundo foi ou irá, né, já foi, já teve processos eleitorais ou ainda irá votar em níveis de presidência, de governos, mas também de municípios, como é o caso do Brasil. Mas se a gente pensar que 50% da população mundial, né, foi ou irá para as urnas nesse momento, neste ano, a gente vê que existe um cenário, né, um processo eleitoral em curso no mundo e que, com diferentes camadas, né, se diferencia dos outros anos pelo uso da tecnologia. Né? Nós temos um cenário hoje do uso de mídias sociais, de ferramentas tecnológicas cada vez mais avançadas e cada vez mais de fácil acesso ou de fácil utilização por parte dos candidatos, dos usuários, dos cidadãos que vão votar, de uma forma muito mais ampla, né, e restrita, e principalmente agora com o advento, né, de novas ferramentas, como é o caso da inteligência artificial generativa e o uso, por exemplo, de manipulação, né, dessas ferramentas para mudança de discurso, para convencimento do eleitor em relação a um candidato ou a outro. Então, o cenário atual se mostra extremamente desafiador, principalmente pelo uso de ferramentas que podem influenciar o eleitor na hora do exercício do voto. Como eu posso dizer, é a primeira eleição de fato, né, o primeiro ano, né, que a gente vive com o advento da IA generativa de forma muito mais ampla e muito mais disseminada entre todos. Então, a gente tem que avaliar o impacto dessa ferramenta no processo, nos processos eleitorais em todo o mundo. Perfeita colocação, exatamente. As AI, né, como são conhecidas internacionalmente, né, elas também estão participando ou sendo usadas para disseminação ou para criação até, né, de materiais desinformativos, né, de desinformação, de misinformação, de materiais manipulados, né? E neste momento, né, em que a desinformação está realmente muito além do que qualquer um de nós esperávamos, né? Por que que a educação para os média, por que que a educação midiática é tão crucial para garantir a integridade desses momentos eleitorais? Para justamente fazer com que o cidadão possa fazer escolhas informadas, escolhas conscientes, escolhas a partir, de fato, de informações que façam com que ele decida livremente. A desinformação e a manipulação de narrativas em prol de um candidato ou de outro inibe a liberdade. Faz com que você não tenha acesso a informações corretas, a informações que são de fato verificadas, né, no último grau, e fazem com que você se torne um agente de fácil manipulação.
Quando a desinformação ela é feita, né, visando atrair o cidadão, atrair o eleitor para narrativas emocionais, para narrativas que despertam, né, a nossa aquela atenção, a culpa, a raiva, a surpresa, a indignação, ela faz com que você se torne um agente mais propício a cair, né, na desinformação e a cair em discursos manipulados. Por isso, a educação midiática, a educação para os meios, é tão fundamental nesse momento. Empoderar o cidadão para que ele saiba diferenciar fato, opinião, discursos manipulativos, né, ou manipulados, ou narrativas que podem gerar, né, a desinformação, ou que venham carregados de conteúdos desinformativos, é crucial para que o cidadão possa, de fato, né, ou fazer a sua escolha de forma livre, de forma consciente, e com isso exercer a sua cidadania e atuar num ambiente democrático de forma ética, de forma responsável, de forma segura, para que ele, de fato, faça a melhor escolha dentro daquilo que ele acredita, né, dentro daquilo que ele entende como sendo o ideal para o seu país ou para a sua vida, para a sua comunidade. Então, a educação midiática, ela vem, né, e ela tem um papel fundamental justamente para dar ao cidadão esse poder de decidir, independentemente de narrativas falaciosas ou de tentativas de manipulação de discurso. Perfeito. E nesse sentido também, né, de novo sobre as desinformações, né, sobre a desinformação, sobre esse ambiente de desinformação, será que você podia trazer alguns exemplos para a gente do mundo real de como a desinformação, de fato, afetou resultados de eleições nos últimos anos? Olha, a grande questão da desinformação é que ela gera uma desconfiança em relação às instituições. E aí, instituições no sentido amplo de governos, de instituições públicas, de instituições como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, no caso da pandemia, ou mesmo a instituição imprensa, né, veículos de comunicação, meios de comunicação. Então, o que a gente viu, e principalmente aqui no Brasil, nas eleições de 2018 já, nas eleições de 2022, eleições presidenciais, nós vimos o discurso, né, ou tentativas de manipulação de informação via desinformação ou misinformação, né, ou misinformation. Aqui nós não temos essa diferenciação de desinformação, de disinformation and misinformation, então a gente chama tudo de desinformação. A gente viu alguns resultados sendo talvez não alterados, mas sendo questionados do seu real do seu real impacto, vamos dizer assim, do seu do resultado propriamente dito. A gente teve em 2022, aqui no Brasil, um questionamento muito forte, ou e até colocando em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, a partir de conteúdos manipulados. Então, você tinha uma dúvida, colocar um discurso colocando em dúvida, por exemplo, a idoneidade das urnas eletrônicas no Brasil. Então, isso gerou uma desconfiança por parte do cidadão com o resultado da eleição. O resultado, ele propriamente dito, não teve alteração, mas o que gerou foi uma dúvida em relação a se esse resultado tinha de fato acontecido ou não. Nós vimos, né, também alguns exemplos acontecerem em outros países, né, que de fato vêm trazendo dúvidas, vêm colocando em xeque, né, resultados de eleições ou até manipulação por parte de partidos ou até de busca de narrativas, né, de aquele partido que perde a eleição, ele fala, mas o resultado foi manipulado, o resultado não é verídico, não acredito no resultado das eleições. Então, a desinformação, mais do que mudar o resultado eleitoral, ele coloca em xeque a credibilidade de instituições e de sistemas eleitorais que são cruciais para o exercício da democracia. A gente não pode colocar ou duvidar, né, achar que o sistema eleitoral ele é manipulado, porque a gente não vai acreditar justamente
nos eleitos, né? Então, isso faz com que a gente tenha um ambiente mais prejudicial para o exercício da democracia. Perfeito. E voltando um pouco, de novo, à questão das AI, né, e como isso pode estar impactando ou irá impactar no futuro as eleições, será que você podia, então, me falar um pouco um pouquinho mais em detalhe, né, porque você já adiantou bastante coisa com relação às AI, né? Mas como que, então, a educação midiática pode colaborar, né, para enfrentar esses desafios que foram trazidos pelas AI e que provavelmente ainda evoluirão. Bom, a inteligência artificial generativa, o uso, né, de ferramentas para manipulação de imagem, de vídeo, de áudio, ou até mesmo de discursos, ela veio para ficar. Ela é uma realidade, né? A gente já tem, nós já estamos aqui, no Brasil sentindo, né, essa utilização, por exemplo, de ferramentas de inteligência artificial generativa na educação, né, o chat GPT e todos os outros, as outras ferramentas estão sendo amplamente utilizadas por alunos, né, por adolescentes, né, no ensino médio, por professores, de fato, a IA generativa chegou para ficar e está sendo utilizada. A forma como ela vem sendo utilizada no processo eleitoral faz com que a gente tenha, de novo, que ter uma preocupação adicional justamente com a veracidade e a verificação, né, da veracidade dos conteúdos. Então, a educação midiática, ela é fundamental para fazer com que a gente questione, com que a gente se prepare, com que a gente prepare, né, o cidadão para que ele possa reconhecer conteúdos manipulados, para que ele possa questionar informações que ele recebe, ou até mesmo quando ele faz uma pergunta para uma IA generativa, uma ferramenta, para que ele saiba interpretar e verificar se aquela resposta promovida pela IA generativa é de fato a melhor opção, a informação mais correta. Muitas vezes a gente usa um termo aqui no Brasil que a IA alucina, né? Ela tem essa questão de alucinar, ela dá resultados, porque ela está sendo treinada ainda, ela dá resultados que não necessariamente são os melhores resultados. Então, a gente precisa, a partir da educação midiática, fazer com que esse indivíduo saiba, né, reconhecer quando a IA alucina, saiba reconhecer quando a IA traz questões que podem não serem verdadeiras de toda, e podem ser manipulados. Então, a gente precisa desenvolver cada vez mais o pensamento crítico, a análise crítica do conteúdo. E isso a educação midiática faz. Eu falo, Lúcia, que a gente tem uma questão aqui que antecede o uso de IA generativa, que antecede qualquer uso de ferramentas tecnológicas para manipulação de discurso. A gente precisa começar a discutir a questão ética, a questão da base mesmo do pensamento crítico, porque independe da ferramenta. Hoje é a IA generativa, amanhã pode ser outro tipo de ferramenta, mas a gente já tinha isso com a manipulação de imagens a partir, por exemplo, do Photoshop. Então, a gente precisa desenvolver no cidadão, cada vez mais cedo, essa análise crítica do conteúdo. E isso a educação para os meios, a educação midiática, ela traz no seu DNA. Ela é a base disso, né? Perguntar por quê, qual o propósito, o que que eu espero, o que que aquela informação espera de mim, o que que ela quer, qual o motivo de eu ter recebido aquela informação. São perguntas que estão, né, no cerne da educação midiática e precisam ser colocadas cada vez mais para os alunos, e, como eu digo, cada vez mais cedo, porque a análise crítica da informação ela é fundamental para o exercício da cidadania e principalmente para o exercício, né, da liberdade de expressão, da liberdade de escolha num processo democrático. Existem ferramentas ou estratégias de educação para os médias, né, ou a educação mediática, né, que você acredita serem mais particularmente importantes ou eficazes no combate às narrativas extremas e teorias da conspiração? Com certeza. Uma delas é justamente a análise do discurso.
né? Dar ferramentas para que o cidadão ele possa, de fato, verificar se aquele discurso é manipulativo, se aquele discurso ele vem baseado em fatos ou se aquilo é uma opinião. Um dos pontos fundamentais que a gente tem trabalhado é justamente a separação, né, dos gêneros entre o que é um artigo de opinião, por exemplo, do que é uma notícia jornalística feita a partir de critérios jornalísticos que possam trazer, né, perguntas básicas de o que, como, onde, por quê, né, dentro do seguindo critérios de informação jornalística propriamente dita. Então, o que a gente tem visto, Lúcia, é que a simples identificação, se aquilo é um artigo de opinião, se é um post, né, uma postagem de rede social que vem carregado numa opinião, ou se aquilo é baseado num fato, só isso já faz com que a gente consiga, né, eliminar muitos dos discursos manipulativos e muitos da confusão feita entre fato e opinião. Nós tivemos aqui recentemente, nas eleições de 2022, muito, né, que vinha, eu acho, eu acredito, essa é a minha opinião em relação a questões políticas que faziam com que as pessoas acreditassem piamente naquilo. Né? E o que a gente defende muito e fala muito é que não existe opinião errada, existe opinião ruim, né, baseada em falsas premissas, mas que você tem que considerar que aquilo é uma opinião de uma certa pessoa que tem vieses, que tem ideologias, que tem questões de crenças, né, que podem tentar manipular aquele discurso. Então, o que você precisa fazer é analisar o fato. Né, o fato, e aí dar, né, ferramentas para que o indivíduo ele possa saber se aquilo é de fato algo que aconteceu, se aquilo é um ponto de vista de alguém, se aquilo tem algum propósito e algum objetivo de te manipular, de buscar te convencer. Então, a análise crítica da informação a partir das ferramentas de educação midiática é crucial para esse momento, principalmente no momento do voto. Então, a gente acredita que a educação midiática ela é fundamental justamente para fazer essa análise de discurso. Perfeito, perfeito. E agora eu queria dar um pouco de espaço para essa organização que eu adoro, que eu sou fã, né, que nós temos aqui como nosso parceiro na universidade, né, no meu Cilab, no nosso laboratório, né, e eu gostaria que você falasse um pouco, então, Patrícia, sobre o que o Palavra Aberta e o Educamídia, né, estão fazendo, né, nesse contexto de eleições, quais são as atividades planejadas ou que já estão sendo executadas? Bom, a gente lançou, em decorrência das eleições de 2022, um programa chamado Fake Tô Fora, Quem Vota Se Informa, que é justamente uma trilha de educação midiática com uma camada de educação para a democracia, fazendo com que o aluno tenha acesso a esse embasamento da educação midiática, mas dando um passo anterior, que é fazendo com que ele tenha repertório suficiente para entender discursos, né, que possam vir para tentar manipular, né, a sua opinião na hora do voto. A gente chamou de fake tô fora porque aqui o termo fake news é um termo amplamente disseminado, que tem, né, que atrai, a gente chama que é o nosso clickbait do bem, né, que atrai, porque hoje, né, muitos de todos é um termo que as pessoas conhecem, então assim já está na boca do povo. Então a gente chamou de fake tô fora porque é justamente para a gente não cair em fakes. E aí, o que a gente fez? É uma trilha voltada para professores e destinada para alunos do ensino médio. Alunos do ensino médio aqui tem de 14 a 16, 17, 18 anos, né? E que estão para votar pela primeira vez. O voto no Brasil, ele é
facultativa a partir dos 16 anos e obrigatória a partir dos 18. Então, a gente resolveu direcionar um conteúdo de educação midiática com essa camada de educação para a democracia para esse jovem que vai votar pela primeira vez. E aí, o que que a gente fez? A gente entendeu que se nós chegássemos só com 5 passos para checar uma informação, a gente não daria o repertório necessário para que ele pudesse checar aquela informação de fato. Então, ficaria uma coisa muito rasa. Então, o que que a gente fez? Criou uma trilha que fala o que é democracia, o sistema eleitoral brasileiro, o sistema, as urnas eletrônicas, para chegar na checagem de fato propriamente dito. E aí foi um sucesso em 2022. A gente resolveu ampliar esse material. Hoje a gente tem 11 conteúdos que podem ser utilizados como uma trilha única ou, né, a critério do professor dentro da sua disciplina. E a gente incluiu, por exemplo, o uso da inteligência artificial em processos eleitorais. Então, já tem também esse capítulo, né, esse módulo adicional, e culmina num convite para que as escolas criem coletivos de checagem, clubes de checagem, a gente chama de virada da checagem, que pode ser um evento pontual, e esse ano tem a novidade de que a gente lançou um prêmio, né, que vai justamente reconhecer os principais projetos que foram implantados nesse período eleitoral. Então, é o Fake Tô Fora, quem vota se informa, o site é faketofora.org.br, então fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais dessa iniciativa. Perfeito, muito bom. Estou acompanhando tudo. Vou colocar o link também na descrição do vídeo para que as pessoas saibam mais. E então, para Legal. concluirmos, né? Perdão. Será que você podia compartilhar, então, para a gente fazer um fechamento com chave de ouro dessa nossa conversa maravilhosa, né? Queria que você compartilhasse então um pouco dos seus pensamentos sobre a educação para os média, né? E como como ele é importante, né, para a nossa vida e se torna imperativa nesse período de eleições. Bom, eu tenho uma crença, Lúcia, que a educação midiática é uma condição. O cidadão educado midiaticamente já não é mais uma opção, é uma imposição da nossa sociedade, da forma como a gente se relaciona com a tecnologia, com os meios de comunicação, com as ferramentas que a gente tem, né, aí tão disponíveis para a gente comunicar, disseminar conteúdo. Então, a educação midiática hoje ela é fundamental para o exercício da cidadania. E ela tem que ser encarada como um direito de todos. Então, o que a gente tem trabalhado aqui no Palavra Aberta, junto com os poderes constituídos, a gente tem no Brasil hoje um departamento governamental de educação midiática. O que a gente tem trabalhado muito é que, de fato, a educação midiática se torne uma política pública efetiva na área de educação, para que possa formar cidadãos conscientes e aptos a exercerem a sua liberdade de expressão e com isso, a democracia se fortaleça no país. Então, educação midiática é um direito de todos e precisa ser encarada como um fator fundamental para a inclusão social, de todo cidadão. Perfeito. Desculpa novamente. Eu acho que nossa conversa foi fenomenal. Eu agradeço novamente, Patrícia. Eu vou, então, encerrar por aqui hoje e obrigada novamente e a todos que estão assistindo a nossa conversa e logo estaremos de volta. Até já. Obrigada, Lúcia. É um prazer falar com você.